Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou fazendo essa live hoje porque tem a proposta bem interessante, que saiu o hashtag Criando Consciência, que seria várias lives falando sobre essas técnicas quânticas. Hello, Cacá! Então, seria assim, a ideia é falar sobre essas técnicas quânticas, né? Falar sobre o meu trabalho, sobre o Access Consciousness, falar sobre as barras de acesso e... Oi, querida! Falar sobre as barras de acesso, falar sobre... Olá, Leila! Vão entrando aí. Prazer recebê-los. Oi, amiga! Então, assim, essa live é uma das primeiras, assim, de várias que vão existir, né, para a gente falar sobre técnicas, técnicas com que eu trabalho, né? Então, assim, hoje seria as barras de Access, o facelift e os processos de corpo. Hello, babies. Olá, queridinha Alexia, minha sobrinha. Lorena, prazer ter você aí. Olá, boa noite, Leila. Então, essa live, particularmente, é muito em função, muito para uma referência para vocês entenderem desse trabalho, o que são as barras e o que significa o facelift, rejuvenescimento energético e os processos de corpo do Access. Primeiro de tudo, meu nome é Kátia Klinkwart, eu sou taróloga e sou terapeuta de técnicas quânticas. E hoje eu estou falando sobre as ferramentas do Access Consciousness. Boa noite para todos. Então, assim, muitas pessoas, Clemens, muitas pessoas, aí peço para vocês também aproveitarem e compartilhar, tá? Porque essas informações, eu acho que essas informações são são uma contribuição muito grande, né? Uma contribuição para uma expansão mesmo de consciência. Boa noite, meu querido. Então, assim, muitas pessoas, eu tenho observado que muitas pessoas não conhecem as barras de Access, muito menos os facelifts e os processos corporais do Access. Muitas pessoas, assim, também têm um ponto de vista, eu vou dizer até um tanto quanto equivocado sobre essas ferramentas. E pessoas que têm as ferramentas de barras, muitas também não já sinto vários relatos, né, de pessoas me falando que realmente gostariam de entender melhor. Enfim. Então, assim, o Access Consciousness, na realidade, ele é toda uma estrutura, ele é estruturado todo em várias ferramentas, né? O Access, ele existe, que seria acesso à consciência, né? É uma técnica americana que existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos e que, de um tempo para cá, se expandiu no mundo. E é uma técnica nova no Brasil. É uma técnica nova que, mais ou menos, ela está realmente se expandindo cada vez mais. Nós já temos vários facilitadores das ferramentas, não só de barras, como de processos corporais, como de fundamento, e outras ferramentas, né? E até facilitadores certificados. A proposta do Access, né, é um ponto de vista muito legal, muito interessante, é realmente fazer com que as pessoas comecem a perceber, saber ser e receber, tudo sem julgamento, né, sem pontos de vista interessantes de ordem e conclusões sobre as coisas, né. Tudo que foi, até hoje, criado, né? E se hoje se manifesta como crença
e não só crença, mas como julgamento, né, pelo próprio processo de polarização, né, do que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, enfim, entre outros aspectos, né, dos pontos de vista que as pessoas têm sobre a realidade, que também é muito interessante, que esse ponto de vista interessante é uma frase bem legal. Olá, gente, vão chegando. E que muitas pessoas se colocam assim, eu acho que cria um certo impacto quando se fala sobre isso e as pessoas não têm uma resposta imediata. Então, o Access tem ferramentas também, como os processos verbais, né, que eu vou falar aqui no tempo. E se alguém tiver alguma pergunta, Salomão, se alguém tiver alguma pergunta, eu tinha pedido para botar no post, mas se tiver alguma pergunta aqui, eu respondo. Eu vou procurar olhar aqui a pergunta e vou procurar responder para vocês. Boa noite, Manu. Então, assim, as barras, nós temos as barras, são os 32 pontos na cabeça, né? Muitas pessoas ficam assim, mas por que barras? Porque foi a forma, né, que foi a palavra, né, access bars, né, barras de acesso, né? Então, assim, é como se nós temos 32 pontos na cabeça, onde com toques sutis nós conseguimos descarregar esse acúmulo energético, eletromagnético, que é provocado com os nossos sentimentos, emoções, né, que é um acúmulo desse padrão de frequências, né, de atividade, né, mental que o ser humano se coloca a partir dos seus sentimentos, emoções, crenças e pontos de vista sobre a realidade com que ele vive, né? Então, quando nós falamos que existe a possibilidade de você sair desta realidade e entrar em outra realidade, nós estamos dizendo que, né, estou dizendo que, né, você tem a capacidade, o potencial, a escolha e a permissão para poder acessar isso, para você escolher isso e trabalhar com essas barras, né? Ou ser atendido por elas, com elas, né, um atendimento, ou ter o acesso ao curso para você realmente poder experimentar isso e manter isso, poder levar isso para a sua vida. Então, nesses 32 pontos, né, são 32 pontos onde se guardam várias considerações sobre vários aspectos, né, que nós temos de crenças sobre dinheiro, sobre paz, harmonia, sobre corpo, sobre sexualidade, enfim. E onde nós mantemos, né, o nosso foco e a nossa preocupação sobre isso. Quando se ativa essas energias, né, a gente deleta esse acúmulo energético, né, dessas crenças que muitas vezes são crenças inconscientes, que nós não temos a mínima ideia do que poderia ser, né? Mas o trabalho é tão simples, né? E tão objetivo, que você não precisa saber o que acontece, né? Qual é a crença que está levando você a um estado, ou uma postura, ou um comportamento, né, de você, da sua vida. Então, a partir dessa retirada dessa energia, desses pontos, você começa a abrir um espaço, né? Você começa a abrir um espaço para você receber mais informações, você criar mais possibilidades, né? Você perceber que você pode sair de um estado de consciência e entrar em outro estado de consciência, né? E esse estado de consciência é lúcido, não precisa estar em estado de consciência alterada, né? Você pode fazer todo esse trabalho, você pode perceber tudo isso no seu dia a dia, a sua transformação na sua vida, a partir do momento que você acessa, tá, essa possibilidade. A Access também trabalha com uma ferramenta que são os processos verbais.
Os processos verbais são muito legais, muito interessantes, porque eles também te dão a possibilidade de você abrir uma consciência, né? E perceber em que lugar você se encontra, né? E deixar de ser uma resposta, né? Porque quanto mais resposta você for, mais realmente você entra num processo de ficar sempre na pergunta do porquê, você entra no processo de julgamento. E a partir do momento que você entra no julgamento, você corta as infinitas possibilidades de realmente realizar e perceber aonde você está, né? O que você realmente está fazendo, desenvolvendo, criando, né? Então, assim, tem os processos verbais, são processos verbais fantásticos, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E as perguntas, né? E as perguntas, elas abrem, assim, portas fantásticas, né? Para quem acredita em milagre, né? Existem várias tradições aqui que falam dos milagres, né? E usa as perguntas como uma ponte também para esses milagres. E, de uma certa forma, o Access usa esses processos verbais, dentro do meu ponto de vista, como realmente uma ponte, um jeito diferente de você poder acessar, né, o que você deseja como uma realização, né, uma mudança de comportamento, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de contribuição, ou como você funciona no mundo. Então, tem algumas perguntas que são muito legais e muito interessantes. O que mais é possível? Como posso melhorar isso? E se você perceber, quando você faz essa pergunta e você não se importa, ou você não se coloca em automaticamente respondê-la, né? Porque você vai chegar no aspecto cognitivo da coisa. O que mais é possível aqui? Aí muitas pessoas falam assim, o que mais é possível aqui? Ganhar dinheiro, ter um carro novo. Enfim, quando você joga isso no universo, né, na realidade, você coloca isso como uma possibilidade de abrir, né, mais possibilidades, você automaticamente, o universo, ele corrobora com você. É uma coisa muito mágica, né? Porque é uma pergunta simples. O que mais é possível? Como posso melhorar isso? Né? Universo, como eu posso me divertir hoje? É como se você estivesse fazendo um pedido, né? Peça e receberás. E quantas infinitas, né, possibilidades eu tenho que eu nunca considerei. Eu gosto muito disso, porque normalmente a gente não considera, né? As nossas considerações, elas são muito voltadas para um ponto de vista muito estreito, né? Então, nunca se imagina o impossível, né? Ou a mágica que existe por trás de tudo que está, né, da nossa frente, né, o que os olhos podem ver, ou que o ouvido, que você pode perceber. Então, essas ferramentas, elas te ajudam a realmente entrar num outro processo, num outro estado, né, de consciência. Sua mente, ela começa a funcionar de um outro jeito, né? Então, assim, você começa a perceber muito mais coisas, né, do que você muitas vezes não considerou, né? E que muitas vezes você sabe que existe essa abertura. Deixa eu só ver aqui, seria como uma vibração energética. Aqui a Leila está perguntando se seria como uma vibração energética voltada ao pensamento positivo? É por aí? Ok, Leila, não. O pensamento positivo, ele é um outro jeito de funcionamento da mente. O pensamento positivo, ele gera muito esforço, né? Você tem que ficar gerando muito pensamento para você conseguir, talvez, um dia, algum momento, acessar isso, tá? Não estou dizendo que você não vá conseguir. Muitas pessoas até, né, trabalham com essa formatação do pensamento positivo, né? Mas, através dessas ferramentas que eu estou te falando, você não tem o pensamento, né? Porque o pensamento, ele vai sempre criar algum obstáculo, né, para você sair
realmente do seu foco, seria até no pensamento positivo, né? Da sua intenção, né? Porque a partir do momento que você intenciona algo, você vai gerar uma energia tal que muitas vezes o seu pensamento ele não vai conseguir continuar processando isso por muito tempo, até mesmo. Porque a nossa mente, ela não é uma mente linear, né? Então, assim, a proposta do Axis não é essa. É você fazer perguntas, né? O pensamento positivo faz com que você julgue o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado. E quando você faz as perguntas, quando você sai do porquê também, né? Porque não é uma pergunta, não seria uma pergunta adequada dentro de um processo de você mudança de consciência, de você poder abrir um espaço para você gerar mais consciência. Então, assim, existem perguntas, né? A pergunta, ela tira você do julgamento, né? Quando você pergunta e deixa a pergunta, né? Você libera a pergunta. O que mais é possível aqui que eu nunca considerei? Né? Você tem alguma coisa que se quer, que você deseja, e você fala assim, ok, o que mais é possível aqui que eu nunca considerei? E você deixa isso. É como se você entregasse ao universo, né? A gente sempre falou muito disso, né? Então, entrega para o universo. Seria esse, mais ou menos, um jeito de você começar a funcionar e fazer com que a sua mente, ela entre num outro estado de compreensão, tá? E ela possa criar mais para você. Porque nós criamos tudo, né? Tudo nós criamos. Né? O que queremos, o que não queremos, o que é legal, o que não é legal, enfim. Principalmente esses valores, né? Nós criamos, né? Muito em função, muitas vezes, de uma questão muito inconsciente, né? Que, na realidade, o ser humano está muito mais consciente do que consciente, né? E eu acredito até que essas técnicas vêm para isso, né? Para trazer mais consciência para você. Pergunta para fazer antes do POC. Essa energia veio exatamente de onde? Como sem pensar? Então, sem pensar, vou responder, peraí. Olá, Marta, prazer. Leila, essa energia vem de onde? Essa energia vem de você. Você é um ser energético, você é um ser infinito, né? Nós somos energia, né? E estamos conectados com tudo. Então, tudo que acontece no nosso entorno e com a gente tem relação com o que a gente cria e com o que a gente absorve do nosso entorno, né? Então, assim, o porquê das perguntas, porque é ótimo, né? Então, assim, você no curso, por exemplo, você entende isso de uma forma muito melhor, tá? Então, assim, as perguntas, quando eu falo sem pensar, é porque você só pergunta e deixa. Você não precisa pensar uma resposta, você não precisa ser a resposta. Se você for observar, ou vocês forem observar, toda vez que vocês buscam respostas, vocês demoram muito mais a conseguir as soluções do que quando vocês chegam e falam assim, ok, tá, sabe aquele negócio? Aquele negócio está me cansando, não quero mais, tá? Então, ok, vou deixar isso de lado e vou fazer outra coisa. De uma certa forma, você abre um espaço ali. Com as perguntas, seria muito mais potente isso, tá? Porque não tem como a gente explicar cognitivamente. Mas é perguntar, o que mais é possível hoje? Agora, Leila, você pode perguntar para mim, ok, o que mais é possível, né, de eu entender, sabe, de eu poder perceber mais hoje? Não é nem entender. O que mais é possível que eu perceber sobre isso? Né? O que você precisa perceber? Ok? As perguntas, sim, todo o trabalho do Axis, todas as ferramentas, as barras, os processos de corpo, o fundamento e qualquer outra ferramenta que o Axis, que são várias, eles utilizam, todas são feitas através de perguntas. As perguntas ajudam você a se empoderar e tira aquele que está perguntando, ou quem está ouvindo a pergunta, do julgamento. Né? É como se eu chegasse para você e fizesse uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta, né? Assim, tipo assim, né? Patrícia, né? O que mais é possível para você perceber mais sobre isso, né? Não tem um julgamento aí, né? Eu vou dizer para você se você é certo ou errado. Então, tudo no Axis tem perguntas, e você faz o POC-POD
para destruir e descriar tudo, né? Independente do que seja, é tudo, né? Porque você nunca sabe o que está por trás daquela pergunta, né? Ou das respostas que você venha a ter na sua mente. Enfim. Ô, Lili. Patrícia, já botei lá, né, Paty? Sobre o POC-POD. Pergunta. Então, Patrícia, você é do Access? Porque é o seguinte, eu não saberia te dizer qual pergunta aqui nesse exato momento. A gente pode até fazer um trabalho junto e tal, até desenvolver, né? Se através de uma consulta você fazer esse trabalho comigo. Mas aqui hoje eu estou falando mais ou menos sobre as ferramentas do Access. Eu não estou fazendo nenhum trabalho aqui. Tá? Então, assim, sobre emagrecimento, se você quiser, Patrícia, você pode marcar uma consulta, a gente troca isso, ou senão você faz, não sei se você já fez barras, fazer um novo curso, né? Porque o curso em si, ele é sempre uma reciclagem, não só no sentido de você pegar novas ferramentas que tem em cada ano, né? Mas também de você poder estar se trabalhando ali, né? Ou se não, fazendo as consultas. Isso vale para todos, tá? Todas as pessoas, quem é do Access, quem não é, enfim, quer ser, enfim. Ótimo, Leila. A questão, o lance é você perceber. Uma coisa não é cognitiva, saca? Assim, pergunte o que mais é possível, como posso melhorar isso, para tudo, sem exceção. Caiu o vidro. Opa, como posso melhorar isso? O que mais é possível aqui, que eu ainda não percebia? E as coisas vão se criando, vão acontecendo, tá? Isso é muito interessante. Então, Patrícia recebeu a sessão de base. Então, eu, pelo menos, o meu trabalho, por exemplo, se você quer um trabalho desse para emagrecimento, a gente faz toda uma consulta, tá? Agora, sim, eu acho muito interessante ter o curso de barras. Por quê? Porque as barras, elas vão orientar, vão auxiliar em tudo, para toda a sua família, pessoas, amigos, enfim, vai ajudar você a trazer essa consciência para as pessoas. Fazer com que as pessoas saiam, né, de uma postura, né, muito antiga, né, das suas verdades fixas, né, dos pontos de vista regados, e de todos os pactos, acordos e contratos que fizeram, né, inconscientemente, conscientemente, né, em todos os tempos, na infância, todas aquelas coisas que muitas vezes você quer resolver e não consegue resolver, não sabe o que acontece, e você repete sempre as ferramentas do Access, né? Como as barras, os processos verbais, os processos de corpo, eles todos vão orientar, auxiliar não, né? Auxiliar você a destruir e descriar tudo isso. E realmente abrir um espaço novo. E automaticamente você começa realmente a gerar coisas novas, né? Na sua vida. Né? Sair desse ponto de vista interessante que tudo é uma grande crise, ou enfim, você está na frequência, né? Você muda a frequência, vamos botar assim, né? Você entra num outro estado de consciência, você percebe outras coisas. Eu estou para fazer o curso, sábado tem o curso, se quiser fazer, fica à vontade. Para que o vídeo... Camila, eu estou falando sobre as barras, que eu vou falar sobre as barras de Access, o processo de corpo e o facelift. Então, assim, as barras, elas auxiliam muito. Eu, assim, dentro dos meus 20 anos de terapia, né, como terapeuta de algumas técnicas e tal, eu vejo o Access Consciousness como uma técnica muito dinâmica e muito pragmática, muito simples e com uma mudança, uma possibilidade de mudança, sim, de consciência muito grande. E os processos de corpo, por exemplo, que são processos, né, que é para fazer com que você comece a despertar o seu corpo, o conhecimento que você tem através do seu corpo, né? Perceber a capacidade que você tem de cura, né, de você e do outro, né? Os processos de corpo do Access, ele também é uma continuidade, são ferramentas também, que a gente também usa as perguntas e usa algumas energias. Elas são feitas através da imposição das mãos, né? E elas não são reiki,
tá? Elas não têm nada a ver com reiki, né? Eu já fiz até um artigo sobre isso, de repente eu vou postar de novo aqui. Não foi nem que eu que fiz, eu traduzi um artigo de uma terapeuta americana, que é de Barras também, que é do Access, e também tem uma diferença entre o Theta Healing, o Reiki e o Access. Então, os processos de corpo, eles são desenhados para despertar. Oi, Tova querida, tô morrendo de saudade de você, tô querendo falar contigo. Então, assim, os processos de corpo, faço tudo isso, Camila. Os processos de corpo são para despertar esse potencial, essa percepção, né, que você tem no seu corpo, porque, na realidade, o nosso corpo, ele existe para a gente perceber, né, essa existência, a nossa vida, né, a nossa encarnação, né, como a gente funciona nesse mundo, né? Outras tradições falariam de uma outra forma. Então, é a forma como nós estamos no mundo, né? E esses processos, eles liberam tudo que está aprisionado nesse corpo também, né? Que impossibilita de ser o ser infinito, que é um dos pontos de vista do Access, onde nós somos um ser infinito. E como ser infinito, nós não precisamos de nada, a gente já tem tudo. E toda a informação está aqui, né? Então, assim, para você ser quem é você, saber quem é você. Então, os processos de corpo, eles também vão fazer com que você perceba a realidade que realmente é o seu corpo, né? Essa questão do emagrecimento, né? Do envelhecimento, isso está muito ligado também a esses processos de corpo. Como as barras, a gente também pode usar as barras, que estão, essas ferramentas todas auxiliam, né? Fazem com que você comece a perceber quem é você na sua história, na sua vida, né? E o que você realmente pode ser para mudar tudo, que não funciona mais para você, né? Então, todos esses processos, eles vão acessar potenciais no corpo, né? E esse corpo, ele começa a se expressar com mais abertura, né? Você começa a receber mais. Então, assim, esse conjunto de ferramentas, eles vão favorecer ao quê? A uma transformação interna e externa, tá? Não é mais, não é igual a alguma... essa técnica é totalmente diferente das técnicas que vocês já conhecem, tá? Eu acredito até que seja por isso que muitas vezes muitas pessoas têm resistência. Porque, na realidade, isso é para realmente mudar, né? E fazer com que você acesse, né? Quem é você, quem é a sua contribuição, qual é a sua contribuição, não só para você, como para o planeta, né? Eu acho que hoje a gente está cada vez mais vivenciando isso, né? As pessoas falam milhões de coisas, tem muitos pontos de vista sobre tudo, sobre o planeta vai se destruir, o planeta não vai se destruir, as pessoas vão se destruir. É muito interessante tudo isso. Muitas vezes muito engraçado. Mas, assim, você começa a perceber que você pode estar presente com tudo que está ao seu redor, com o planeta, com os animais, com as plantas. Você entra numa ligação, assim, realmente muito mais sutil, muito mais leve com as coisas, e com você, e com o mundo, com o universo, com as pessoas. Então, a partir daí, você começa a deixar de julgar, né? Diminui esse processo do julgamento, né? O julgamento, ele realmente cria uma dinâmica de muita morte, né? Julgamento é pura morte, né? Então, assim, separação, e tudo isso vai favorecer esse processo de você ser você, e de você sair das suas crenças, né? Ok. O facelift, rejuvenescimento energético, é outra técnica do Access que é genial, porque são toques energéticos, né, na pele, onde a gente tem um protocolo de energias, e isso é para favorecer, né, para tirar de você toda essa crença, todas as dores, mágoas, né,
isso também está ligado nesse processo, né? Isso é uma coisa que eu percebo bastante, que provocam esse envelhecimento. E a crença, né, do envelhecimento e da morte. Então, assim, você percebe o vício na pessoa, você percebe que a pessoa fica muito mais saudável. O facelift, ele pode rejuvenescer, sim, tanto internamente como externamente. Ele pode te trazer mais potência energética, né? E quando a gente começa a liberar padrões antigos, né? Começa a liberar as coisas que estão cristalizadas, né, no nosso campo, na nossa mente, né, os pontos de vista de ordem, os pontos de vista fixos, conclusões, né? Quando você começa a ter muita conclusão sobre as coisas, julgamento sobre você começa realmente a permitir um congelamento, um encarquilhamento disso, né? E realmente o teu corpo, como eu já falei, ele vai, né, refletir, né? Ele vai dizer para você o que está acontecendo, né? Então, quando você faz quando você tem a possibilidade de acessar essas técnicas, fazer, né, o facelift, fazer os processos de corpo, fazer as barras, você começa a se liberar. Obviamente, você começa a rejuvenescer, né? Tudo bem. Ah, mas uma mulher de 90 anos, 80 anos, ela realmente vai ficar mais acabadinha e tal. Gente, o rejuvenescimento, ele é uma coisa genial, porque quando você internamente, você se sente jovem, você se sente brilhando, você se sente poderoso, poderosa, toda essa formatação aqui, né, ela começa a vou te dizer que muitas coisas às vezes vão sendo destruídas e vão sendo recriadas outras coisas. Tá? Então, assim, já tem relatos, sim, no facelift de pessoas, de repente, sabe, subir o peito, ficar com a bundinha maior, pessoas realmente rejuvenescerem, né? Curarem, né? Vamos dizer assim, eu acho que a menopausa, você fazer um facelift de pessoas, mulheres que têm menopausa, é genial, porque você potencializa, você vai retirar todos aqueles pontos de vista interessantes sobre isso, né, sobre a menopausa, porque é um ponto de vista interessantíssimo, né, sobre essa questão de não poder ter sexo, ou mulheres que envelhecem, né, têm que ter determinados comportamentos, enfim. Então, quando isso tudo sai, quando isso tudo é retirado, né, destruído, descriado, como a gente fala, né, desde o ponto de criação até o ponto de destruição, a gente chega a um estado, a um local, a um lugar, onde a gente consegue abrir, sim, espaço, tá? Para que você possa rejuvenescer internamente e automaticamente externamente, né? Alguma pergunta mais? Tem alguém mais aí? Valéria? Ok. Então é isso, assim, né? Todas essas ferramentas, elas vão auxiliar para todos os níveis e todas as áreas, né? Crianças, questões de TDA, questões de autismo, vocês que trabalham com educação, essa ferramenta é uma ferramenta que ela ajuda muito, né, a essas crianças e até mesmo adultos, né, a serem mais reconhecidos, né, se perceberem mais e as pessoas que convivem com essas pessoas entenderem que essas pessoas elas funcionam diferente, né? Não é uma doença, um caso de chegar a ter que tomar remédios, né? As barras elas podem sim desacelerar, né? Colocar essas crianças e essas pessoas que são mais, né, consideradas aí agitadas, que não têm foco, né, e as pessoas perceberem que elas não funcionam diferente nos ditos normais, né? Então, assim, eu acho que tenho experiência sobre isso. Eu vou postar um vídeo de novo na minha página, tá? De experiência sobre isso, e de um neurocientista falando de como as frequências da nossa mente modificam com as barras, né? E como a gente consegue abrir espaço,
né, no nosso cérebro, na nossa mente, para a gente poder criar mais, né, para a gente poder realmente ter, assim, observar melhor a situação, as coisas que, né, do dia a dia, para poder transformá-los, né, e gerar as possibilidades, né, que se quer. Então, é isso. Então, assim, consulta, ela pode ser desde para pessoas que têm processos de depressão, crianças, adultos, idosos, pessoas que estão com problema de baixa estima, pessoas que não conseguem realmente, sabe aquela coisa, não sei onde eu estou, não sei o que eu vou fazer da vida. Então, isso é um acúmulo de energia na mente, né, de pontos de vista, conceitos, situações, sentimentos, emoções, né, que vão criando escolhas confusas, né, que na realidade a pessoa parece que ela não consegue sair do lugar. Então, todas essas técnicas, ferramentas, elas são favoráveis, elas ajudam, não só ajudam, como abrem o espaço necessário para a pessoa sair desse lugar de onde ela se encontra, né? E os cursos também trazem essa facilidade, né? Você pode utilizar esses cursos, né? As ferramentas de base, por exemplo, na sua família, com seus filhos, enfim, com você, com o namorado, né? E você ter isso no seu dia a dia, no seu trabalho, empresa, né? Quem desejar aí colocar esses trabalhos em empresa, pode entrar em contato comigo, que é genial você imaginar que você tem um grupo, né, de colaboradores que, de repente, eles têm dificuldades, eles estão com dificuldades, né, com relação ao trabalho, à produtividade, ao sucesso, barras de access, né? Isso aí vai abrir um espaço para essas pessoas respirarem. Não é só uma respiração, né, você tomar um ar, mas é uma respiração mesmo mental, entendeu? Onde você vai abrir um espaço para essas pessoas colocarem o seu potencial naquilo, né? Sem tantas máscaras, né? Pessoas que trabalham com teatro, pessoas que são educadores, terapeutas, donas de casa, né? Até crianças fazem barras, né? As crianças adoram. Então, eu acredito que tenha muitos pais aí que têm seus filhos que querem fazer massagem. É a nova galerinha, né? Eles funcionam diferente. E eu acredito que o Access, como outras técnicas mais quânticas, elas ajudam, né, a entender, né, porque as pessoas ainda precisam entender, né, como trabalhar melhor, né, como essas pessoas podem funcionar, tá? Então, assim, esse vídeo vai ficar aqui no Face, eu vou baixar esse vídeo para o YouTube. Eu, dia 17, eu estou fazendo agora, sábado, estou dando uma turma de barras. Quem estiver interessado, é só entrar em contato comigo, ok? Se quiserem fazer mais perguntas, podem fazer mais perguntas, ou inbox, e se quiserem, assim, serem atendidas, né, fazer consultas, né, sobre o que for, né, que esteja dificultando, estejam, sabe, impossibilitando vocês de realizar, né, mudar a realidade de vocês, vocês falem comigo em inbox ou falem no meu telefone, porque está lá na página, ok? E eu tenho o prazer de poder, sabe, responder a vocês e a gente fazer um trabalho, enfim, onde a gente pode abrir essa consciência, né? Sair desse lugar, né, já antigo, que já está todo mundo, né, meio cansado já. Então, tem uma surpresa agradável para vocês, que existem ferramentas que podem tirar vocês desse ponto de vista interessante, desse lugar que não é mais, não te agrada mais, já estão de saco cheio, enfim, né? E querem criar outras coisas. Tá bom? Então, assim, um grande beijo. Hoje eu fiz uma live fora do contexto, em cima da hora, mas tudo bem, né? O que mais é possível? Como pode melhorar isso? Tá? Estou fazendo os cursos, vou fazer a programação da minha agenda, vai ser Rio, Curitiba e tem outras possibilidades aí, ok? Então, um beijo para vocês, a gente vai se falando, qualquer coisa, comuniquem-se, tá? Tchau, beijo. Obrigada pela atenção, gente.